Olá, pessoal. Nosso devocional de hoje, a gente vai refletir um pouco sobre um assunto que às vezes se torna um pouco tabu falar nos nossos dias também, que é a humildade. Às vezes a gente tem um conceito totalmente errado do que é humildade, né? A gente sempre liga o conceito dessa palavra a questões materiais, questões financeiras. Se uma pessoa não tem recursos, direitos, se é uma pessoa pobre, é uma pessoa humilde, muito pelo contrário. Eu me lembro de um seriado que passava com muita frequência na TV, que existia um lugar que algumas pessoas moravam e ali tinha uma mãe e um filho que se achavam melhor do que os outros. E assim, teoricamente, eles moravam no mesmo lugar, né? Então, se era por causa de questões de moradia, questões financeiras, isso não torna ninguém melhor que ninguém, entendeu? E a gente confunde muito sobre esse assunto por causa desses pequenos detalhes, de achar que é só condições materiais. Pode ter pessoas que tenham condições reduzidas, né, igual essas pessoas que eu comentei, mas mesmo assim se achar melhor que os outros por alguma coisa, encontrar motivos e se gabam, né, se orgulham. Então o orgulho não está presente só quando uma pessoa tem condições melhores, mas ele é potencializado por esse tipo de questão, porque aquilo vai dar a sensação de que a pessoa pode conquistar tudo, que está tudo acessível, e aquilo vai produzindo várias coisas, né? O orgulho puxa a arrogância puxa, né, a soberba, e assim vai indo. Coisas vão andando de mãos dadas e a pessoa esquece que muitas vezes teve uma origem humilde, né? E por que é importante saber esse tipo de diferença? Porque tem pessoas que não conseguem conquistar condições financeiramente melhores, né? Falando desse aspecto, mas mesmo assim são orgulhosas, são arrogantes, são pessoas que tratam os outros como inferiores. Por isso que eu disse que não é só porque as pessoas têm condições melhores que elas perdem a humildade. E também tem o outro extremo, né? Tem pessoas que saíram do nada, vamos dizer assim, conquistam condições melhores, mas a humildade é preservada, né? E o que a gente pode ver em todas essas situações é justamente os extremos. A gente não tem uma tendência ao equilíbrio, né? Só na última situação, no caso bem raro, né, da pessoa que saiu do nada, mas preservou a humildade. E essa falta de equilíbrio, essa descompensação que a gente vive nos nossos dias, né? Muitas vezes a gente mostra uma vida nas redes sociais e a gente não tem aquela vida na real mesmo, né? De verdade. A gente começa a assumir papéis diferentes e começam a sustentar coisas e para você ver como uma coisa vai puxando a outra, né? O orgulho puxa a arrogância, puxa a mentira. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus declara, né? Vinde a mim os cansados sobrecarregados, né?
porque eu sou manso e humilde de coração, entendeu? Então e por outro lado, a gente tem o próprio Paulo, né? Um exemplo mais humano, vamos dizer assim, porque Jesus é Deus, né? Mesmo ele tendo encarnado, mesmo ele tendo se tornado um ser humano da nossa pele depravada, as pessoas às vezes podem falar, mas para Jesus é fácil, Jesus é Deus, não sei o que. Não, a gente usa então um exemplo humano aqui. O próprio Paulo, ele foi criado no zelo da lei, né? E ele perseguia em nome de Deus, e ele era estacionado nessa arrogância, nesse orgulho. Mas quando ele tem um encontro com Deus, ele realmente compreende a humildade de Deus, né? Como é ser humilde, apesar de tudo. Tanto que ele escreve que por causa de Cristo, tudo que ele acumulou, ele deixa para trás e continua para o alvo que é Cristo, o alvo principal, que é Cristo. E com tudo isso, né, a gente pode condensar no versículo central do devocional de hoje, que é Provérbios 18:12, que diz assim, que antes da queda o coração se envaidece, mas na humildade tem honra. Sabe, o problema também é este, que tem muita gente querendo ser honrada, tem muita gente querendo ser reconhecida, mas não passa pela humildade, sabe? Não aprende a ter humildade. Eu tenho para mim que humildade não é algo que a gente nasce, porque se depender da gente, se depender da nossa natureza, a gente sempre vai arrumar uma maneira de desqualificar uns aos outros, sabe? É simples, é uma questão simples. Em conversas, em amizades, em relacionamentos conjugais, é muito fácil observar o coração mais orgulhoso e o coração menos orgulhoso, porque o coração mais orgulhoso sempre vai ficar apontando o dedo, sempre o problema vai estar no outro, sempre é algo errado com o que o outro disse, o outro falou. Mas um coração humilde vai se questionar, né? Vai se analisar e falar, nossa, poxa, as minhas atitudes não estão adequadas, as minhas atitudes estão mostrando que eu posso estar sendo superior, eu estou passando a informação errada com isso. Por isso que a Bíblia diz que enganoso é o nosso coração, porque a gente pode achar que a gente tá mega desenvolvido, mega elaborado, e na verdade, no final das contas, por causa de pequenas atitudes que a gente não reconhece como um orgulho, como uma arrogância, a gente começa a afastar as pessoas, começa a afastar amizades, começa a afastar na própria questão conjugal, como eu comentei. E aí o que acontece? Sempre a solução mais fácil que as pessoas arrumam é o quê? Não, vamos separar. E sabe, não tem a humildade de reconhecer que está falhando ali um com o outro, não tem a humildade de pedir perdão, não tem a humildade de, sabe, é muito melhor, mesmo que sejam pequenas coisas durante um dia todo, é muito melhor pedir desculpas e perdão pequenas, né, em pequenas situações ao longo de um dia inteiro, e aquilo ter uma sinceridade, ter uma humildade, do que sempre tentar reverter as coisas, né? Sempre o outro ser o problema de tudo. E isso é complicado, porque o versículo fala que antes da queda, né? Ou seja, para você ver, lá no começo de todas as coisas, quando Satanás influenciou a mulher, né? Influenciou Eva, ela falou assim, imagina, né? Ele falou assim, imagina, se Deus falou isso mesmo, não, se vocês comerem o fruto aí, ó, vocês vão ser igual a Deus.
Isso, Deus sabe que se vocês comerem o fruto, vocês vão ser iguais a Ele. E olha só, né? Encheu o coração de vaidade, encheu ali o orgulho. Por quê? Porque o que fez Satanás ser expulso do céu foi justamente o orgulho, a vaidade. E ele influencia a gente nisso, só que a gente não percebe. A gente usa coisas como desculpas, mas não percebe que o nosso coração está se enchendo de vaidade, de orgulho, e isso proporciona vez após vez as nossas quedas na vida, e a gente não percebe. Depois que a gente passa um período de perrengue, a gente vai lá e comete a mesma coisa, porque tá na natureza, né? Tá na nossa natureza sempre acabar trilhando um caminho de queda, um caminho de pecado. E olha só, um outro extremo que muitas vezes as pessoas vivem é quando elas começam a assumir o discurso que compreenderam o sacrifício de Jesus, mas começam a se gabar disso, começam a se gabar de cargos nas igrejas, começam a se gabar que todo mundo me procura, nossa, eu sou bom, e não tem a humildade de falar assim, nossa, putz, Deus me tirou da lama e eu reconheci, né, entre aspas, porque é igual uma frase que eu li lá, sabe, outro dia, que quando Deus nos proporciona a salvação, não é porque a gente aceitou, porque a gente reconheceu, a gente não tem poder de nada, sabe? Mas é porque Deus faz isso porque Ele é Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Mas Ele sonda o nosso coração e Ele sabe quando a gente realmente deixou o verdadeiro arrependimento tomar nossos corações, e não a vaidade, não o orgulho. E aí pessoas começam a viver o outro extremo de se gabar de cargos, se gabar de títulos, se gabar porque prega a palavra de Deus, sabe? Para finalizar, para ficar bem evidente o contraste desse tipo de situação, tinha um religioso, né? Meu Deus, os famosos religiosos, né? Se não fosse a misericórdia de Deus. E tinha um publicano, né? Eles estavam orando e o religioso se gabava, né? Obrigado, Deus, porque eu não sou como esse publicano aí. Eu não sou igual a ele, não sei o quê. E o publicano, ele nem conseguia olhar para o céu. Ele todo arrependido. E aí o ensino que Jesus deixa é: olha só, quem voltou para casa justificado, né? O religioso ou o publicano? É claro que foi o segundo, porque ele reconheceu que até o respirar dele é proporcionado por Deus, de ter essa humildade, de reconhecer esse fato, reconhecer que mesmo que a vida seja difícil muitas vezes, e eu sei como é, mas, sabe, ter essa humildade de não pisar nas pessoas só porque já pisaram em você, sabe, não espalhar a ferida do seu coração em tudo quanto é tipo de situação, que a gente possa realmente aprender essa humildade vinda direto de Cristo para as nossas vidas.